Nós queremos nesse instante ministrar a palavra de Deus em Lucas capítulo 13, falando ainda sobre o tema Jesus se importa com você, Jesus se importa conosco. Vamos então ler Lucas capítulo 13, a partir do verso de número 10 até o 17. Assim nos diz: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhes respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez, Senhor, submisso ao Senhor e aqui perante o teu povo e a tua palavra, te peço, instrumentaliza a minha vida, instrumentaliza a minha voz, a fim de que o que falar agora seja realmente expressão fiel da exposição da palavra do Senhor, guiado e dirigido por teu Espírito Santo, para a glória do teu nome, edificação da tua igreja e salvação de vidas, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Temos desenvolvido nestes dias e nas últimas mensagens a temática que nos foi proposta, muito pertinente e atualíssima: Jesus se importa com você, comigo, se importa conosco. E fizemos alguns recortes. Hoje faremos um recorte especificamente sobre o ato de sermos levantados e erguidos por Jesus. Tem muita gente nos últimos dias prostradas, inclinadas, limitadas por uma série de fatores. Um dos principais fatores é justamente o aspecto espiritual. O pecado prostra, o pecado declina, o pecado definha. Ai daquele que pensa que, estando numa vida de pecado, afastada de Deus, de rebelião, que está tudo bem. Não, não está tudo bem, está tudo mal. É o pior lugar e situação que alguém pode estar. E ao longo das Escrituras nós vamos perceber que aqueles que se colocaram nessa posição estiveram sofrendo demais. Temos diversas experiências de pessoas que deveriam estar num outro estágio, mas foram para uma direção totalmente oposta, um polo totalmente oposto da vontade de Deus, e padeceram grandemente. Que o diga Sansão, em todos os propósitos que Deus tinha para a vida dele, e por causa das ilusões, dos enganos, do afastamento de Deus, acabou justamente pagando um alto preço, ainda que cumprindo a razão pela qual tinha nascido, mas morrendo precipitadamente. Nós podemos até afirmar com toda clareza que quando de fato nós nos afastamos de Deus, às vezes por prepotência, arrogância, vaidade, autossuficiência, ou pensando que nós nos bastamos, estamos num lugar e num momento altamente arriscado. E que o diga Davi, homem segundo o coração de Deus. Por que homem segundo o coração de Deus? Embora tendo pecado em alguns momentos, e pecados que por nós são julgados capitais, naquilo que a gente coloca de gradação de pecado, que diante de Deus não é essa diferença. A gente sabe que a mentira é tão grave, presta atenção nisso, como a idolatria. A gente sabe claramente, à luz das Escrituras Sagradas, que não há diante de Deus essa diferença. Então, alguém que vive uma vida de mentira, portanto, não tem Cristo dirigindo sua vida, se não se converte, podendo até estar na igreja,
vai perecer, como nos diz o texto sagrado, inclusive de Coríntios, inclusive de Apocalipse, capítulo 21, verso 8, como os assassinos, como os idólatras e daí sucessivamente. Mas no caso de Davi, ele, conhecendo a Deus, andando com Deus, lamentavelmente, incorreu em atitudes incorretas e foi para extremos, a exemplo do adultério praticado com Batseba, quando justamente seu coração se inclinou ao que não deveria fazer, e também a questão do assassinato do esposo de Batseba, de Urias. Um abismo chama outro abismo. Quanto mais você se distancia de Deus, mais o diabo tem brecha e espaço para lhe distanciar ainda mais. E ele pensava que estava numa zona de conforto, de tranquilidade, mas a Bíblia diz, porque Deus o amava, porque Deus tinha propósito para ele, que Deus o confrontou através do profeta, e eis o diferencial de Davi, mesmo sendo rei, na posição de governante, quando foi desafiado pelo profeta, a partir daquela parábola de dois, então, donos de rebanho de ovelhas, um tendo só uma e o outro tendo tantas, e aquele que tinha tantas, ainda tomou de que só tinha só um e ainda matou. E Davi ficou indignado, dizendo que aquele homem merecia a morte. E Natan disse, esse homem é você. E quando Natan diz isso, Davi cai em si, chora copiosamente, amargamente. E assim nos Salmos, guarda aí no coração, 32, 38 e 51, Salmos 32, 38 e 51, entre outros textos, ele traduz e expõe a sua condição miserável por causa do pecado. E aqui eu quero ler só 2 versos do capítulo 38 do Salmo, para mostrar que o pecado ele declina, o pecado ele arrasa com o ser humano, o pecado de fato ele prostra o ser humano. E diz assim, Davi abrindo o coração, depois de dizer que estava como em sequidão de estiagem, depois de dizer que os seus ossos estavam como que com câncer, quando ele não confessava. E o verso 5 diz assim, capítulo 38, tenho feridas que cheiram mal, e estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Davi aqui expressa muito claramente a condição de uma vida de pecado. O pecado tem destruído muitas vidas, projetos, caminhadas, e é preciso que a gente fuja dele. Mas se, por algum deslize ou vacilo, nele caímos, é preciso que nos voltemos para Deus, porque Deus é cheio de misericórdia, de compaixão e de graça, e Ele não nos quer ver prostrado diante do pecado. Então ouça aqui, você que nos acompanha, mesmo que a gente tenha errado em alguma situação da nossa caminhada de vida, pessoal, familiar, profissional, quiçá ministerial ou que seja, o Senhor está disposto a nos levantar, a nos erguer. Se a gente se volta para Ele, se o nosso coração se inclina para Ele, diz Provérbios 28, 13, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia do Senhor. Ele é aquele que nos ergue, nos restaurando, nos tirando do charco de lodo do pecado, da transgressão, da rebelião, da iniquidade, e nos fazendo novas pessoas e nos restaurando para a glória do nome dele. Salmo 51 vai dizer que Davi sentiu isso, Deus o restaurou e Deus o usou, por isso que ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então, se caminhou de alguma forma em situações de pecado, ou se tem caminhado, Deus está te confrontando nesta manhã. Em 2 ou 3 orações foi colocado, Senhor, além de edificar, consolar, confortar, confronta e trabalha através dos louvores, através da tua palavra. Deus está te confrontando para a tua vida realmente estar agradando a Deus, voltando para Deus, para que Deus cumpra todos os propósitos que Ele tem para realizar através da sua vida. Há uma outra questão que prostra grandemente o ser humano, e que todos nós estamos propensos a ela. É a chamada doença emocional, doença psicológica, doença da alma. Naturalmente que ninguém quer viver um estado de inclinação e declínio da sua alma, mas estamos sujeitos. E cuidado, quando você vai dizer ou usar a expressão que quem está em depressão é porque está em pecado. Ainda que na verdade o ato de depressão nos faz fragilizar-nos
quanto à confiança em Deus, mas não se pode usar necessariamente essa equação. Depressão igual a pecado. Porque tem muita gente que está em estado de profunda tristeza da alma, não que necessariamente esteja em pecado, mas que diante de situações que vivenciou ou está vivenciando, está extremamente abatido. E precisa da nossa parte de oração, de apoio, do apoio técnico, médico, do apoio específico, mas do apoio também espiritual. E cuidado, gosto muito de uma expressão bíblica paulina que diz: aquele que pensa, nem é quem está em pé, aquele que pensa que está em pé, cuidado, para que não caia. Isso se aplica tanto do ponto de vista de pecado, como também se aplica do ponto de vista emocional. Quem disse que eu sou super-homem, ou que existe mulher maravilha suficiente e capaz de estar rígido, forte a todo tempo? Tenho fragilidades, tenho os meus calcanhares de Aquiles. Dependo e preciso do Senhor demais, e preciso reconhecer isso e buscá-lo, buscar o seu socorro, buscar o seu abrigo. Então, se a tua alma de alguma forma está abatida por uma situação passada não resolvida, quanta gente que tem algumas questões do passado, de complexos, de traumas, que impactaram sua vida e que até hoje sofre. Gente que carrega no peito e no coração ainda mágoa, amargura, porque foi ferido e essa ferida talvez ainda esteja aberta e precisa da cura emocional, sobretudo que venha do Senhor e do apoio necessário. Gente que passou por situações dificílimas na família, traumas de relacionamento, de agressões sofridas, não apenas necessariamente fisicamente, mas de outras ordens. Gente que de fato padece e está na igreja e precisa de uma atenção especial e precisa do apoio do Senhor e de nós outros. Então, se é o caso de alguém ou que você conhece, o Senhor também é aquele que levanta o abatido, que restaura aquele que está com o coração aflito, sangrando ou chorando. E tem um salmo que você pode depois ler melhor, é um dos salmos, a gente falou aqui sobre salmo, né? O saltério, que muito fortalece meu coração, que é o Salmo 46, melhor dizendo. Salmo 42, isso mesmo. Salmo 42. Você pode abrir aí, por gentileza, esse de Davi, Salmo 42, que assim nos diz a partir do verso de número 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, com a multidão em festa. O salmista agora fala para si, como se estivesse diante do espelho, e conversando consigo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. O Senhor, Ele nos restaura, mesmo que estejamos quebrados emocionalmente com as situações que a vida pode trazer. Preocupações, decepções. É bom lembrar o que nós já dissemos, de alguma forma, em algum desses momentos que meditamos, não estamos imunes a tribulações, no mundo tereis aflições, mas aí o ânimo vem da parte do Senhor. Tenho um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo passou pelas situações mais adversas, e às vezes, irmãos, vocês sabem bem disso, tem situações, quanto mais a gente se consagra, se dedica, se compromete com Deus, mais lutas a gente enfrenta, porque nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue. Há um enfrentamento diretamente contra o reino das trevas, contra principados e potestades, contra o diabo e os seus demônios. Daremos uma palavra sobre isso daqui a pouco, à luz do nosso texto, para o qual nos voltaremos, mas só quero dizer, quanto a essas prostrações, a esses corações abatidos e inclinados realmente, quase que como se já estivessem vencidos, não tivessem mais forças para caminhar, que o Senhor Jesus, Ele nos revigora a força, nos restaura a segurança. A Bíblia chega a dizer para aqueles que em alguns momentos passam por situações apertadas, que os jovens podem se cansar e se fatigar, os jovens podem até fraquejar, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que a bateria espiritual da sua alma seja fortalecida diante do Senhor.
que de fato aquele que nos recarrega as forças e que está em nós e aqui possa recarregar tuas forças emocionais, o teu ânimo para a caminhada, que você possa erguer a cabeça e dizer: em Cristo eu sou mais do que vencedor, em Cristo eu tenho como avançar, em Cristo eu tenho como prosseguir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, ânimo para a caminhada, para hoje, para o início da semana. A segunda não precisa ser motivo de abatimento. Tem gente que começa a segunda já tão prostrado e desanimado, que parece que a semana vai ser a mais difícil e triste. Levante na segunda firme, pulando, animado e dizendo: o Senhor está guiando minha vida durante essa semana. O propósito dele, a vontade dele, os planos dele serão realizados. Se está tentando algo na vida e já faz tempo, e tem gente que desanima, geralmente quando não dá certo, que o diga uma prova de Enem, de vestibular, de concurso, de outras caminhadas da vida, as portas de emprego que se batem, o Senhor tem o melhor e o excelente para aquele que confia nele, que anda na presença dele, que persiste diante dele. Anime-se e fortaleça-se diante do Senhor. Nosso texto traduz uma situação muito interessante, o tanto quanto antagônica, tanto quanto paradoxal, porque o nosso texto tem como claro personagem central Jesus, mas uma mulher que estava indo para o templo, ou que ia para o templo continuamente, ia para a sinagoga, ia adorar a Deus, ia exaltar o nome do Senhor, até onde nos consta no texto, uma mulher digna, uma mulher íntegra, uma mulher fiel, mas uma mulher que sofria há 18 anos com um espírito de enfermidade terrível. E aqui eu quero explicar um pouco a condição clínica médica, naquilo que posso falar, data vênia aqui os queridos médicos e profissionais da área de saúde, mas sobretudo espiritual. Aquela mulher, diz o texto, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ela foi, e ela nem imaginava, na minha leitura, ela nunca ia saber que quem estaria ali naquela ocasião seria exatamente Jesus. A gente ouviu, e Deus sabe como é que ele trabalha didaticamente. Não combinei música nenhuma com o Nelson, muito menos com o pastor, e na fala dita, mas uma das palavras ditas neste culto foi que o culto precisa ser um encontro muito especial com Deus. Não pode ser algo simplesmente mecânico ou mais um registro de bate-ponto, mas sim um encontro para celebrar o Senhor da glória e o Senhor da vida, e isso ser traduzido na nossa vida. Já dizia alguém que quando não há culto na vida, falta vida no culto. Na verdade, a nossa vida precisa ser uma constante expressão de culto a Deus, adorar a Deus e exaltar em todos os detalhes e aspectos da nossa vida, nosso testemunho, nosso relacionamento, nossa postura, até porque, cá para nós, se a gente não traduz adoração no trato com a esposa, no trato com o esposo, na relação com os filhos, na relação com os pais, na conduta no trabalho, na conduta com o patrão, com o empregado, na conduta na universidade, nos relacionamentos, nos olhares, o nosso culto público não é aceito por Deus. Porque vai ser, à luz das Escrituras, mais uma hipocrisia, mais uma falsidade. A gente precisa entender que o nosso culto é diário, é constante. Aqui a gente celebra conjuntamente, mas quando a gente sai daqui, depois que nós passamos as portas, é para nós continuarmos celebrando ao Senhor e servindo ao próximo, fazendo o nome do Senhor exaltado, testemunhando do Senhor aonde nós estivermos. E aí eu quero dizer uma coisa importante, que o culto seja sempre algo marcante na sua vida. Sabe por quê? Quem está aqui entre nós é o Senhor da glória, aquele que formou todas as coisas, aquele que é criador de tudo, aquele que tem nas palmas das mãos a terra, o mundo, como se fosse uma espécie de grão de areia, conforme diz lá Isaías capítulo 39, ele está aqui, ele também é o autor da nossa salvação, ele é merecedor do nosso melhor, da exultação e da glorificação ao seu nome. Aquela mulher foi ali, não imaginando que se depararia justamente com Jesus. O texto diz: Jesus estava lá, como aqui está. E a Bíblia diz que ela chega ali, possuída de um espírito de enfermidade, há 18 anos, andando com vara sem poder se endireitar de modo nenhum. Nos originais, no caso aqui grego, a expressão encurvada é o tipo de encurvamento ou de declínio mais forte possível. Se eu pudesse traduzir um pouco, seria a coluna ficar justamente numa condição mais ou menos dessa forma, minimamente,
sem condições de olhar para cima, a não ser que deite com as pernas para cima, ou de muito menos olhar para o lado. Se fosse olhar do ponto de vista clínico, talvez, a enfermidade daquela mulher seria uma espondilite anquilosante no seu extremo, que é justamente uma condição, os nossos queridos profissionais de saúde, inclusive fisioterapeutas sabem disso, onde há uma prostração da coluna, seja mais moderada ou mais extrema, e que contrai e prejudica os órgãos, a propósito, coração, pulmão, fígado, rins, e que prejudica demais, e a condição de vida se torna péssima, precária, totalmente comprometida. Agora, dá para imaginar uma situação dessa de 18 anos? Dá para imaginar como fazer as coisas dessa forma? Dá para imaginar como caminhar desta forma? Como ir para a sinagoga, ir para o culto e adorar a Deus dessa forma? Eu disse ao melhor juízo no primeiro dia. Nós, às vezes, somos reclamões demais. Espero que não seja a minha condição nem a tua. Mas, às vezes, coisas que são tão pequenas, a gente leva ao extremo. E como se fôssemos meninos mimados espiritualmente, queremos nos queixar de Deus, quando na verdade Deus tem sido Deus de tanta misericórdia. Nós cantamos aqui de tanta bondade, de tanta fidelidade. E aqui eu quero lembrar uma coisa que você sabe demais. Quanto mais o seu coração for grato, quanto mais você até antecipar a gratidão, mesmo que não chegou, mesmo que não esteja vendo, mesmo que não se confirmou, agradecer antecipadamente, porque a gente não vive pelo que a gente vê, nós vivemos pelo que nós cremos. E agradecer de coração e colocar diante do Senhor, sabendo que não a minha nem a sua, mas a soberana e gloriosa vontade dele se fará, e agradecer. E eu faço com você um desafio neste dia, neste momento. Agradeça mais, celebre mais, não esqueça dos feitos do Senhor, e Deus vai fazer muito mais na sua vida. Deus já fez muito na sua vida? Se não for a Ele, nós não estaríamos aqui. Se não for o Senhor, já teríamos perecido. Se não for o Senhor, já estaríamos destruídos, já dizia o salmista, Salmo 126. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A PIBA tem muito a agradecer, quem tem sustentado essa igreja é o Senhor. Quantas adversidades, quantos momentos difíceis na trajetória da igreja, ministerialmente, quantas batalhas, o diabo querendo justamente impedir a caminhada da igreja, querendo fazer a igreja dividir, ruir, mas o Senhor Jesus triunfante e glorioso, o fundamento desta igreja, alicerce, mantém essa igreja firme de pé, e assim será até a sua volta. Portanto, meu amado irmão e irmã, agradeça mais, celebre mais, porque nós temos muito motivo, e muito, como diz lá, 329 do cantor cristão, quantas bênçãos? Quantas são? Hás de ver surpreso quanto Deus já fez, porque você não vai conseguir contar. Se você for enumerar uma a uma de livramento, de provisão, de proteção, direcionamento, você não vai conseguir. Faz esse desafio, abre uma agenda digital ou mesmo física e começa a contar. Sabe por quê? Tem alguns de nós que reclamamos pelo que não temos, ao invés de agradecermos pelo que temos. E o que temos de principal não é simplesmente palpável, não é simplesmente dimensionável à luz humana, não é tangível, é sobretudo a convicção do cuidado e da presença de Deus conosco. Uma paz que ninguém pode dar, uma segurança que ninguém pode dar, mas que está no coração. A certeza que o Senhor está conosco, que quando a gente deita, Ele está nos protegendo, porque mesmo quando a gente dorme, o Senhor cuida de nós. E nós acordamos, como neste dia, com as misericórdias do Senhor renovadas. E se não acordássemos aqui, acordaríamos no paraíso, na presença do Senhor. A segurança da vida eterna, a alegria indizível mesmo diante da dor. Você é milionário espiritualmente, meu querido irmão e irmã. Abençoadíssimo, e precisa partilhar dessa salvação, dessa graça, desse cuidado do Senhor. As outras coisas são mimos de Deus. Deus tem te enchido de mimo, e a mim também. Romanos capítulo 8, versos 30, 31, nos diz, 29, 30 e 31, nos diz que se Deus não poupou ao seu próprio Filho, antes o entregou,
por amor a nós, seu Filho, não há presente comparável, como não nos dará com ele as demais coisas? Você tem recebido muitos mimos da mão do Senhor. Quantas coisas maravilhosas. Quer ver um exemplo? Você que é casado, sua esposa. Que presente glorioso. Quem é casado aqui, levanta a mão, os casados. Podem baixar. Você, querido irmão, que é casado e grato e feliz por sua esposa, diga amém. Meu Deus, Senhor Jesus. Dizer assim, ainda bem que minha esposa não está aqui, Nelson. Vamos reforçar isso aí, irmãos. Reforçar. Você que é casado e é feliz e grato, vamos realmente afirmar e investir mais nesse sentido. Por sua esposa, diga amém. Olha aí, agora senti. E você, minha irmã, que é feliz e grata ao Senhor pela vida do seu esposo, nos desafios da caminhada, naturalmente, a irmã já está ficando em pé antes de eu perguntar. E é extremamente grato ao Senhor, diga amém. É verdade, o casamento tem os seus desafios, mas o casamento depois da salvação em Cristo é a maior bênção que a gente pode ter. Aos solteiros, há esperança no nome de Jesus. Quem é solteiro aqui e aguarda no Senhor e confia na providência dele, diga amém. Alguém ali disse aleluia. O Senhor está cuidando, o Senhor está providenciando, desde que você ande com o Senhor, caminhe na presença do Senhor. Mas a família, as providências outras do Senhor, é hora justamente de reconhecer, para estar evitando ser murmurador. Lembra quantas pessoas saíram do Egito, lá, diretamente do Egito, e quantas chegaram na Palestina, na Terra Prometida, dos que saíram? Quantas só? 2. Justamente Josué aos 80 anos e Caleb aos 85, sabe por quê? Porque todos os outros estiveram murmurando. A murmuração pode prejudicar e até comprometer as bênçãos de Deus em nossas vidas, as realizações de Deus em nossas vidas. Muitas vezes a gente transforma a bênção em prejuízo, porque a gente não sabe valorizar nem agradecer. Esta mulher tinha tudo para protestar, para reclamar, para maldizer, mas ela estava lá, persistente, perseverante, determinada, indo para os cultos, indo para a adoração. Mas ela tinha uma situação muito deplorável, muito difícil. Você acompanhar o texto, como você que está aí aberto, certamente, o texto da palavra, vai nos dizer que Jesus, quando a viu, teve enorme compaixão e misericórdia dela. Deixa a gente lembrar um pouco aqui da sinagoga. Como é que era a sinagoga na época de Jesus? Geralmente, os homens se sentavam na frente. As mulheres ou atrás ou na galeria. E os gentios não podiam nem entrar, de modo nenhum, porque havia uma barreira tanto na sinagoga como no templo. Onde é que essa mulher estava? Muito provavelmente lá atrás, provavelmente lá na galeria, que talvez até por sua condição lá, escondida no seu anonimato, sem querer ser vista. Mas mesmo quando a gente está assim, na angústia da nossa alma, no nosso isolacionismo, na nossa solidão, Jesus está nos vendo com toda a plenitude. Ele está contemplando cada vida aqui, cada vida que está nos acompanhar, as pessoas que precisam, necessitam. O Senhor vê, o Senhor enxerga com todo carinho. Uma coisa também que eu enxergo na vida dessa mulher e que me chama a atenção, meus irmãos, é o limite entre o que é a enfermidade física e o que é a opressão da parte de Satanás. E aqui eu peço que você preste atenção com todo carinho nesse momento, tá? Quem teme a Deus, quem serve ao Senhor, quem habita nele é o Espírito Santo de Deus. Não há outro Espírito que possa habitar. Você que já teme e serve ao Senhor, quem está em você é o Espírito Santo do Senhor. Que no ato da decisão e da entrega ele passou a viver em você e que você precisa encher-se dele, dando espaço para ele agir na sua vida, seja através da relacionamento pessoal com Deus, consagração, dedicação, palavra de Deus, vida em Deus, desenvolvimento dos dons e talentos, sobretudo prática de uma vida transformada, nascida de novo, regenerada diante do Senhor. Mas, se nós, de alguma forma, nos afastarmos de Deus, nós podemos dar brecha ao maligno. Primeiro já temos um enfrentamento contra o maligno, contra o reino das trevas. Nós temos um tripé do reino das trevas, que é Satanás, o mundo e a carne. Satanás, o mundo e a carne. O mundo como esse sistema pecaminoso, afastado de Deus.
não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, este tipo de sistema, como também a carne sarx, que luta contra o espírito, travando uma batalha diária, e quem alimentarmos vai vencer e vai prevalecer. Se a gente já tem esse enfrentamento, se dermos brecha, o diabo pode certamente achar espaço. E por incrível que pareça, às vezes, mesmo gente na igreja, temendo a Deus, dá espaço e acaba o inimigo prejudicando as suas vidas. Ultimamente eu tenho lido um livro, já é a quarta vez que eu leio, sei lá, terceira, quarta vez, Retorno à Santidade, Gregory Fritzl. Sugiro que você adquira, físico ou e-book, está à disposição, Gregory Fritzl. Ele trabalha pelo menos 4 brechas que a gente pode dar a Satanás e vivermos uma situação de opressão e de prejuízo espiritual, emocional e relacional. A primeira brecha que a gente pode diretamente dar ao inimigo é quando nós nos descuidamos do nosso relacionamento com Deus e até às vezes, mesmo que a gente esteja no templo, no culto, mas vivendo um ativismo sem transformação, sem mudança, sem geração de mudança da parte do Senhor. E uma das brechas que muitos têm dado é a partir justamente dos seus próprios olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. E quão grandes serão essas trevas, diz o Senhor Jesus. Como olhamos para as coisas, como enxergamos as coisas, como vemos os outros, em todas as perspectivas, vão definir muito do que nós seremos ou somos e fazemos. Já dizia alguém, na perspectiva psicológica, os olhos são a janela da alma. Olha, se você for me cumprimentar, e é sempre bom cumprimentar quem conhecemos e outros, você vai perceber que uma das coisas que eu valorizo muito é o olhar nos olhos. Por exemplo, vou cumprimentar aqui meu querido amigo e pastor. Geralmente eu olho nos olhos. Tem algumas pessoas que eu não sei por qual razão, não sei a justificativa, tem uma dificuldade de fixar o olhar. Geralmente quando eu vou cumprimentar, não me olha, eu vou segurar a mão até que me olhe. Porque o olhar diz muito e diz mais do que palavras em vários momentos. A gente precisa ter um olhar cada dia firmado em Cristo, dirigido pelo Senhor, que traduza uma alma saudável, dirigida pelo Senhor, com o cuidado necessário para aquilo que a gente vê, como vê, seja do ponto de vista real, concreto, seja do ponto de vista virtual. Atenção para essa palavra. Tecnologia é bênção porque vem do Senhor, porque a ciência veio do Senhor. Agora, como a gente usa as coisas é o grande desafio. Cuidado como estamos usando. Tem muita gente que tem estado tão fragilizado, porque quem norteia a sua vida é simplesmente o virtual, e às vezes muitos jovens não têm lido como deveria ler, inclusive a palavra, não tem se fortalecido, porque está caminhando numa dimensão de certa forma, de muita fragilidade, porque o virtual está dominando sua vida, e o pior, quando esse virtual leva a práticas que desonram o nome do Senhor. Tem muita gente caminhando no virtual, prejudicando o casamento, prejudicando o noivado, prejudicando vida, digitando o que não deveria, vendo o que não deveria. É preciso que se tenha o cuidado necessário, então que os nossos olhos possam exaltar e glorificar o nome do Senhor. Outra questão importante, nossa língua. Nossa língua pode ser fonte de bênção, de edificação, ou pode ser fonte de maldição. Diz Tiago capítulo 3, não se pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Você já se arrependeu de algo que disse? Alguém ali levantou as duas mãos, eu também vou levantar. Quantas vezes a gente acaba... Por isso que a gente precisa pensar muito antes de falar. Por isso que a gente precisa escutar mais e ter cuidado para não ferir, para não machucar. Tem muita gente que está ferindo as pessoas mais íntimas e mais próximas. Isso é uma coisa impressionante. Tem gente que acaba sendo bem mais tratável e cuidadoso com quem é de fora do que com quem é de casa. Quem está em casa deve ser, então, aquele que a gente deve tratar com toda galhardia, com todo apreço, com toda gentileza, com todo amor. Portanto, seja o melhor membro da sua família que você puder ser. Seja o melhor esposo, querido. E você vai ver quanto Deus vai atuar e operar ainda mais. Seja a melhor esposa sensata, sabe que ama a Deus e que se dedica ao Senhor. Seja o melhor filho. Jovens, filhos, honrem ao Senhor, obedecendo aos seus pais. Atentando para os seus pais, porque eles querem o melhor para vocês. A Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa, enquanto os filhos têm se prejudicado grandemente e profundamente, porque têm deixado de ouvir os seus pais. Pais,
o que me inclui. O Senhor nos dê graça e sabedoria para educar nossos filhos nos caminhos do Senhor, instruí-los segundo a palavra de Deus. Quantos pais com os corações chorosos, porque os seus filhos estão distantes do Senhor, e não há tesouro que se compare com os nossos filhos e a nossa família temendo ao Senhor. É bom que seja aprovado na universidade, dentro do curso que desejam, seja do ponto de vista público ou privado, Deus dando condições para assim cumprir e seguir. É bom que caminhem profissionalmente, é bom que estejam relacionalmente bem fortalecidos, mas, sobretudo, o maior presente, não há dúvida, é ter um filho, uma filha, a geração temendo e servindo ao Senhor. Um dia eu estava falando sobre isso lá no Recife, quando lá pastoreava, dizendo que não tinha nada que se equiparasse a essa questão, e no final, um casal estava um pouco distante, membros da igreja, mas um pouquinho distante, os seus filhos já não iam. O esposo, próximo assim, a sua esposa, disse: pastor, eu divido um pouco do pastor em dizer que o maior bem, Deus tem dado para a gente tantas bênçãos materiais, tantas, e não é porque os nossos filhos não estão na casa do Senhor, e a gente não tem vindo tanto, que a gente não tem sido abençoado. Aí comecei a pedir para eles ficarem um pouquinho assim no canto, depois cumprimentei os demais, conversar um pouco e perceber o estado e a condição espiritual que estavam. No diálogo, a esposa começou a chorar e a dizer: a verdade, pastor, é que a gente não está bem no nosso relacionamento, mesmo com todos os recursos que a gente tem. Nossos filhos estão em caminhos que não honram e desagradam a Deus, porque a gente vacilou no principal, que foi justamente colocar os nossos filhos na presença do Senhor e instruí-los nos caminhos do Senhor. Mas eu dizia para eles que havia esperança. E a esperança passava por uma mudança de atitude, inclusive de oração, de súplica e clamor. E a gente passou a orar junto. E para a glória do Senhor, um tempo depois, aqueles filhos trabalhados pelo Senhor voltaram para a presença do Senhor. E passaram a andar com o Senhor, aquela família se integrou, inclusive na área de famílias e casais, entre outras áreas. Eu quero dizer, portanto, para você, mesmo que não seja necessariamente erro seu, porque tem esse outro aspecto, às vezes a gente instrui, educa, orienta, caminha com o filho lado a lado. O que é que diz Provérbios capítulo 2, verso 6? Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Mas a expressão não é o caminho, é no caminho. O que significa isso? Eu não simplesmente aponto, eu vou seguindo e dando exemplo. Eu sou referência, eu sou inspiração. Ele vê em mim e ele diz: eu quero caminhar. Mas muitas vezes depois o filho se afasta e você pergunta por quê? Suas decisões, as influências do mundo. Mas eu quero dizer que as promessas do Senhor continuam de pé para as nossas vidas. Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Tua família não foi criada nem formada para condenação, nem para o inferno. Sua família, incluindo seus filhos e a sua próxima geração, foi formada e criada para a glória de Deus e para o céu na eternidade. Que Deus renove essa fé no seu coração e que você, de fato, esteja com seus filhos na presença do Senhor. Então, cuidado com as palavras. Integre mais sua família na igreja. Não fale mal da igreja. Nós não somos perfeitos, mas nós queremos agradar e servir ao Senhor. Então, faça com que as próximas gerações sejam inspiradas em estar na presença de Deus. Vibrem em estar diante do Senhor. Não fale mal de liderança. Me lembrei de uma história de uma oportunidade que um pastor foi almoçar na casa de uma família, e a gente tem algo bem interessante, que são os meninos aí, eles expressam bem a verdade sem meias palavras. E a menina com cerca de 9, 10 anos, o pastor lá almoçando, aí chegou perto do pastor, ficou olhando assim do lado da face do pastor, aí foi para o outro lado, olhou do outro lado da face, para lá e para cá, e a mãe disse: o que é, filho, o que é que tu está olhando? É que a senhora disse que o pastor tem duas caras. Ou seja, imagina a situação mais exposta e mais vexatória e deselegante, desagradável. Tenha cuidado como você reporta, como você fala, porque você pode até prejudicar muito a sua família. Use todos os espaços para exaltar o nome do Senhor. Valorize a liderança, glorifique a Deus, ajude nessa trajetória para que seja fortalecido e que nós possamos ter famílias integradas na presença do Senhor. Então, cuidado com a sua língua, que você possa abençoar pessoas através da sua língua. Outra questão que Fritzl traz, que é muito verdadeiro, se refere exatamente aos nossos relacionamentos em geral.
que nós possamos, diante do Senhor, sermos sábios. E eu louvo a Deus pelo que eu estou ouvindo, em algum momento do compartilhar, de uma igreja que tem sido guiada sabiamente a partir do seu pastor, no discernimento que vem do Espírito Santo do Senhor. A gente precisa ser prudente nos mínimos detalhes, para que o Senhor possa ter liberdade para atuar ainda mais em nossas vidas. E por fim também, nós precisamos, segundo Gregory Fritzl, ter cuidado exatamente com nossa vida espiritual, e ele aponta para um livro, que é outro também que muito me fortalece, chamado, com o título, com uma pergunta: por que tarda o pleno avivamento? De Leonard Ravenhill, 1959, e parece tão atual. Por que tarda o pleno avivamento? Por que o Senhor não tem operado nas igrejas como poderia e deveria agir? Primeiro, porque tem muita gente que tem se afastado da palavra, e se não for pela palavra, não há vida. Emoções não podem prevalecer a palavra, sonhos não podem prevalecer a palavra. Alguém dizer que teve revelação, que tem profecia, se não for pela palavra, não vale. A Bíblia já tem todo o registro necessário e suficiente para nós. E graças a Deus por essa igreja que ama a palavra, que estuda a palavra, que estuda na escola bíblica dominical, que estuda durante a semana, que ouve a ministração da palavra, que lê a palavra diariamente, que a sua casa seja um espaço de leitura da palavra, que a Bíblia não seja um mero enfeite, e às vezes são 5, 10 Bíblias, que ela seja aberta, que ela seja lida, e eu tenho certeza que Deus terá liberdade para agir ainda mais na sua família. Segundo, confissão e abandono de pecado, diz Leonardo Ravenhill. Nós não podemos abrigar pecado e guardar pecado como alimento em armário ou como roupa em guarda-roupa. Nós precisamos abandonar o pecado, porque ele nos afasta de Deus. E essa é uma manhã de ajuste, mais uma vez eu digo, na presença do Senhor, meus queridos irmãos. Terceiro lugar, uma vida de oração e de confiança plena em Deus, mesmo que pareça demorar. E aqui eu quero dar um testemunho de uma senhora, lá no Recife, que passou 27 anos orando pelo esposo dela, e que chegou um tempo que ela quis desanimar, porque o coração do esposo era duro, não ia para o culto, às vezes queria desanimá-la. Ela chegou para mim dizer que estava pensando seriamente em divorciar-se. Nós passamos a orar muito por ela, pedindo graça a Deus sobre a vida dela, sustentação, e que Deus haveria de fazer. Aí citei o salmo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E a colocação daquela senhora me marcou, e até fiquei, pastor Paulo, confesso, inicialmente sem resposta. E ainda bem que a gente não tem resposta para todas as coisas. Pastor, e quando essa noite parece não ter fim? E quando essa noite parece demorar demais? E tem gente certamente fazendo essa pergunta. Tudo bem, a alegria vem pela manhã, mas se essa noite parece não acabar? Eu disse uma coisa certa: mesmo quando a gente não consegue ter resposta, não entender, o Senhor está conosco, está cuidando das situações, e Deus há de reverter. Quando foi um ano depois desse nosso diálogo, eu me lembro, no culto de final de ano, aquela senhora estava sentada lá no lugar que geralmente sentava no espaço, com os seus 2 filhos, e o esposo, que só tinha ido na igreja durante o ministério lá, que desenvolvi por 12 anos e 8 meses, só uma vez estava lá, no final, no culto, para minha admiração, e ela nem sabia que ele estava lá, chegou depois. E quando no momento, me lembro que falei sobre Moisés, a travessia do Mar Vermelho, enfim, uma palavra de motivação, de desafio, que fiz o convite. Geralmente a gente, pastor, às vezes está olho fechado, mas abre um pouco, ou abre um e fecha outro, vigia e ora nesses momentos de convite, de mobilização. Eu vi aquele senhor vindo, meu coração se encheu de alegria, quase chorando, e eu percebi que a irmã, ela olhou e viu, quando ela viu, ela gritou, todo mundo se voltou para ela e disse: pastor, a noite terminou, o dia chegou, o sol brilhou, louvado seja o Senhor. Estou dizendo isso porque sou testemunha. Hoje esse casal é líder, tanto na parte de missões, como na área também de família, lá da igreja. Quero dizer que Deus ouve nossas orações, e a gente precisa confiar, perseverar. Aquele que bate, se abre; aquele que busca, encontra; aquele que pede, recebe. Precisamos continuar fazendo isso na presença do Senhor. Mas aqui eu quero voltar para o texto para concluir, dizendo que aquela mulher vivia uma situação difícil. Eu não sei se ela estava carregando um peso do passado, eu não sei se era uma carga, que muitas vezes tem gente carregando carga na igreja e fardo que não deveria carregar mais. Eu me lembro de Paul Tournier, ainda estudando no seminário Culpa e Graça, teólogo e ao mesmo tempo psiquiatra cristão, norte-americano, dizia que muitos de nós estamos carregando culpa, angústia, um peso que parece nos esmagar, quando Jesus vai dizer: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu os
aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que você lance diante do Senhor aquilo que quer lhe trazer culpa, abatimento, peso, fardo, que nesta manhã, no nome de Jesus, você saia daqui ainda mais leve do que chegou, mais suave do que chegou, caminhando como liberto e transformado na presença do Senhor. Olha o que Jesus disse para a mulher, no verso de número 12, mulher, você está livre da sua enfermidade, e aquele que dá a ordem tem autoridade e credencial para cumprir, impondo as mãos sobre ela, imediatamente ela se endireitou e dava glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ele trouxe aquela mulher lá do seu esconderijo, do seu anonimato, para o meio, e ele justamente, ela mesmo talvez muito envergonhada, tímida lá, inclinada, sem conseguir ver ninguém, não via o sol há quanto tempo. O Senhor impõe as mãos com o toque de restauração, toque de recuperação, e ela se recuperou. O texto diz que imediatamente, meus irmãos, ela se ergueu, aquele que formou o corpo dela, todas as suas artérias, todos os seus detalhes, a ergueu, e ele é esse mesmo que continua a erguer e restaurar pessoas, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, naquele que crê e nele confia. E o texto diz que, ao invés de todos celebrarem, inclusive o líder da sinagoga, foi protestar naquilo que nós já falamos. A maioria dos milagres de Jesus foram no sábado para mostrar que Jesus valorizava mais as pessoas do que simplesmente cerimônias e estruturas. Aí Jesus fica indignado e diz, você é um hipócrita, assim como todos que assim agem. Quando um boi, num sábado, cai, ou se desprende da manjedoura, vocês não pegam e não levam para beber? Como eu não iria livrar desse cativeiro, num dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Olha, filha de Abraão, portanto, é serva de Deus que andava com o Senhor, mas que estava opressa diante dessa situação. Eu finalizo essa palavra dizendo ao seu coração, que nada venha lhe prender ou lhe deprimir, lhe declinar. De fato, o inimigo é nosso inimigo. E aqui eu quero lembrar uma questão. Ainda bem que a gente tem aqui um compositor maravilhoso, dedicado a Deus, dependente de Deus, que valoriza muito cada letra da música, junto com outros colegas. Uma igreja que procura cantar aquilo que crê, porque de vez em quando tem algumas composições aí, e algumas músicas que não traduzem nada do que a gente crê. Quer ver um exemplo? Colocar Satanás como inimigo de Jesus. Colocar o inimigo, Satanás, como se ele tivesse algum poder. Satanás já foi vencido por Jesus. Até porque Deus só é um, onisciente, onipresente, imutável, onipotente, soberano para sempre, só um que sabe de tudo e conhece tudo. O inimigo já foi vencido desde a eternidade, quando se rebelou contra Deus, e em Jesus teve a sua cabeça esmagada. Toda autoridade pertence ao nome do Senhor. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos do Senhor. Diz o texto, a chave da morte do inferno. Ou como diz C.S. Lewis, Satanás é tão desmoralizado que nem a chave da casa dele ele tem. Porque a chave da morte do inferno está nas mãos do Senhor. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Assim como a chave do reino dos céus que ele entregou à igreja na pregação do evangelho de salvação eterna. Portanto, meus irmãos, por isso que a Bíblia diz que ele obedeceu ao Pai e se humilhou ao ponto mais extremo, ao ponto de entregar sua vida por nós, morrendo morte de cruz no nosso lugar, em nosso favor. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para todo sempre, por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Nós precisamos acreditar, confiar nisso. Agora nós somos frágeis, não venha bancar, nem eu, força, capacidade, somos frágeis, somos limitados. Ele sim é o nosso inimigo, e a gente depende totalmente do Senhor. Se abrigue no Senhor, se fortaleça no Senhor, seja erguido pelo Senhor, viva uma vida que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua história, para a sua trajetória. Que Deus abençoe você ainda mais, abençoe essa igreja, abençoe sua história, abençoe a quem nos acompanha, no nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé? E vamos orar ao Senhor. Renda a sua vida ao Senhor, entregue a Ele, coloque diante dEle. E se o seu coração foi tocado por Deus através dessa palavra, você diz, Senhor, eu quero me prostrar diante de Ti. E se tem alguma coisa que está ainda
encurvando minha vida, me prostrando, me ajuda. Seja alguma coisa que eu preciso deixar, seja alguma situação que eu preciso superar e que eu dependo de Ti. Quero colocar minha vida, meu relacionamento. Quero dizer que eu dependo de Ti. Quero abrir meu coração. Se Deus ministrou para ti, a partir da tua vida e da tua família, vem aqui que a gente quer orar com você e por você, colocar seu coração, sua casa, sua história diante de Deus. Venha cá, você está de olho fechado, Deus está te chamando para dizer que aquilo que pode vir, você e Deus, pode vir para a presença do Senhor. Senhor, restaura, me levanta, me ergue, anima meu coração, anima a minha alma, faz toda a diferença em mim. Vem aqui se colocar diante do Senhor, que a gente quer junto, como igreja, orar perante o Senhor. Você que está colocando filhos que estão afastados, e você está dizendo neste momento: eu creio que a minha casa vai se voltar para o Senhor, meu filho, minha filha, meu parente, meu esposo, pode vir aqui, num ato de fé, de confiança. Senhor, trabalha em mim, conserta meu coração, aquilo que acaso eu fiz que não te agradou, eu coloco diante do Senhor. Eu não quero ficar prostrado, eu quero viver a vida plena de liberdade, de transformação, de recuperação para a glória do teu nome. Pode vir aqui, se Deus tem ministrado ao seu coração. Venha representando sua família, venha representando alguém que está no seu alvo de oração, um parente, um amigo que está prostrado, um inclinado, precisando da operação do Senhor. É você e Deus, como pessoa, como casal, como família. Senhor, eu me coloco diante do teu altar, eu me coloco diante de ti. O Senhor cuida de mim, o Senhor age em minha vida. Eu quero viver essa vida plena, abundante, sentir mais e mais a liberdade que vem da tua parte. E se alguém também deseja tomar a decisão preciosa, mais determinante, que alguém pode tomar, renda a vida ao Senhor, se coloque diante do Senhor. Pastor Cláudio, pode orar por nós aqui neste momento, colocar essas vidas e nossas vidas neste momento na presença do Senhor. Você pode vir ainda. Nós vamos estar orando ao Senhor, clamando. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Oh Deus bendito, exaltado é teu nome, porque o Senhor vela pela nossa vida. É um Jesus que se importa conosco. Quando em alguns momentos vivenciamos, até pela nossa própria expectativa que criamos, sofremos frustrações, decepções, virar de rosto de algumas pessoas, mas nós sabemos que o Senhor jamais decepciona aquele que te busca, assim diz a tua palavra. Portanto, ó Jesus, que endireita a vida, que desencurva o que está curvado, que endireita o que está torto, que conserta o que está quebrado. Conserta nossas vidas nessa manhã, Senhor. Conserta nossas vidas, endireita as nossas vidas nessa manhã. Endireita a minha vida, endireita a vida de gente que está aqui nesse momento, endireita a vida dos nossos lares, Senhor, endireita relacionamentos conjugais nessa manhã, endireita, Senhor, relacionamentos entre pais e filhos, desencurva, Senhor, endireita relacionamentos
fraternais entre os nossos irmãos. Endireita a nossa nação, Senhor Jesus. Endireita, Pai bendito, a tua igreja brasileira. Desencurva, Senhor, aquilo que está torto, em nome de Jesus. Preso pelas amarras que quem sabe de tantos anos, como aquela mulher de 18 anos ficou encurvada. Endireita, Senhor. Desencurva agora. Desencurva o relacionamento espiritual de gente que está com a vida vivendo como se não tivesse um compromisso com o Evangelho. Endireita nessa manhã, Senhor, para que nós possamos ser discípulos e não membros de igreja. Endireita, Senhor, a nossa vida. Endireita, Senhor, a forma de prestarmos culto, o louvor, a adoração. Desencurva, Senhor. Ó Pai bendito, esse povo não veio aqui em vão, aqui à frente, porque sempre quando nós disponibilizamos a vir até o que podemos chamar de altar do Senhor aqui, é para consagrar, é para entregar, assim como se foi feito lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que era necessário que se fizesse o altar e se entregasse aquilo que era limpo, aquilo que tinha valor, aquilo que não tinha mancha, defeito. Ó Deus, recebe a nossa vida nessa manhã e faz com que nós possamos sair daqui da sinagoga de forma ereta, glorificando o Senhor, sabendo que nessa manhã grandes coisas o Senhor fez em nossa vida. Grandes coisas o Senhor está fazendo nesse momento na vida da tua igreja. O Senhor está endireitando o que está torto, que está encurvado agora, para a glória do teu nome. Louvado seja o Senhor, e que muitos testemunhos oriundos dessa manhã do teu agir, porque o pregador, o pastor Erivaldo, teu servo, só pôde ir até aqui, mas agora o Espírito Santo de Deus vai lá dentro e trabalha onde nós, pregadores, pastores, não podemos entrar, mas o Senhor entra, porque a tua palavra agora foi semeada e ela há de brotar, porque a tua palavra não volta em vão. Ó Deus, que ela caia agora em boa terra mesmo, e ela produza uma vida reta diante de ti e diante dos homens. Que esse povo, quando voltar aos seus lugares, os nossos irmãos, possam voltar sabendo que o Senhor Jesus, quando faz de forma perfeita e não faz pela metade. Exaltado pois seja o teu nome, e nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.